Fala galera, como vocês estão? Então, vou contar pra vocês hoje um pouquinho da minha viagem da Europa. Vocês me perguntaram muito e eu ainda não tinha conseguido responder todas as perguntas, fazer um vídeo explicando pra vocês. Mas foram 2 semanas na Europa, 4 países, 5 cidades, 6 aviões, 41 trens e metrôs, 1 Uber, 4 táxis, 10 ônibus, 4 barcos, 3 BRTs, 1 Airbnb, 2 parques de diversões, 2 estúdios e no caminho um celular quebrado, um joelho ralado. Foi incrível a viagem, com todos os perrengues que eu tive, mas foi incrível. Então, os perrengues começou 3 dias antes de eu viajar. Eu viajei na terça-feira à noite e no sábado eu tava voltando do Beto Carreiro, lá em Navegantes. Eu fui fazer um trabalho e aí, meu carregador portátil, esse bichinho aqui, pouco pesado, pouco grande, ele carrega 8 telefones ao mesmo tempo. Ficou barrado pela nova regra de aviação. E aí eu tive que comprar esses 2, que chegou na terça-feira, um pouco antes de eu viajar. Ele carrega 4 telefones ao mesmo tempo. Só que o problema não é isso, o problema é a potência, porque realmente é um carregador bom. Eu tô usando há dias e tá com bateria. E aí tá, consegui comprar, consegui resolver, consegui embarcar com os dois carregadores, até porque na viagem eu levei esse telefone que eu tô gravando. Esse telefone aqui, que é o telefone antigo, eu não levei, eu decidi não levar, porque eu falei, pra que eu vou levar 2 telefones? Por que eu ia levar 2 telefones? Antes eu tivesse levado. E aí, levei minha GoPro também. Eu tava fazendo um vídeo, aquele vídeo dos 30 anos, com a vela. Foi o que me salvou. E aí, na correria, porque eu vim do Beto Carreiro, eu passei em casa e fui pra São Paulo, que eu fui pra Campo de Jordão. E cheguei a Campo de Jordão, já fui trabalhar 2 dias no escritório e já viajei. Entrei de férias e segui a vida. Primeiro, os perrengues. Decidi ativar o chip no aeroporto. Chip internacional. O que aconteceu com o chip? Não funcionou no meu telefone. Os 2 telefones, ele é da marca Xiaomi Poco X7 Pro. Esse tô gravando o X7 Pro. E o outro o X7, X4 Pro. Então, o ESI não funciona no Pro do Xiaomi da Poco. Só funciona no telefone normal. Então, mesmo se eu levasse, eu não ia conseguir usar nenhum dos 2 telefones. Consegui cancelar o chip dentro do avião e ter o estorno de volta. E seguir a vida. Então, meu cartão da Nomad, ele é internacional, então eu fiz tudo por ele na viagem, me salvou bastante. E assim, quem me conhece sabe, eu não ando com a carteira. Claro, a carteira aqui tem minha carteira de motorista, tem meu bilhete único, tem algumas coisas. Só que assim, hoje em dia é tudo no telefone. Documentação, bilhete único, nem bilhete único, hoje em dia já é. Cartão da Nubank, cartão da própria Nomad, tudo online, tudo digital. Vou chegar lá. Consegui cancelar o chip, consegui ter o estorno de volta. O avião tava meio sem sinal, então quando sumiu o sinal do telefone, caiu. O Wi-Fi do avião não tava pegando no tablet, mas não tava pegando no tablet do avião, mas não tava pegando no nosso telefone. Todos os aeromoços que falam? Todos os comissários de bordo eram de outros lugares menos brasileiros. Um voo de 11 horas e 15. Então eu falei com o rapaz do meu lado também, ele tava querendo saber a internet. Eu, na gambiarra, consegui pegar, não sei como até agora, consegui pegar o Wi-Fi do tablet, passar pro meu telefone e depois passei pro rapaz, porque não tava indo, mas a gente conseguiu. Ele já tinha falado com o comissário de bordo mais de uma vez e não tinha resolvido. Dentro do avião, um voo de 11 horas e 15, foi de boa, foi de noite. Só tive um pequeno detalhe. Na hora do jantar, eu pedi Coca-Cola, o comissário me deu vinho. Gente, eu não bebo. O rapaz do meu lado e a moça do meu lado
pediram vinho, mas eu pedi Coca-Cola, eu pedi refrigerante. Aí o rapaz virou pra mim, você não pediu refrigerante? Eu falei, pedi. Aí ele foi e pediu pra mim em francês. Aí, beleza. Outra coisa, não tive perrengue no avião porque eu comprei o assento. Eu escolhi assento, né? Então eu tava na 19L. Eu tava na janela e eu tinha duas janelas do meu lado. E eu tinha espaço pra perna. Então isso foi maravilhoso. Cheguei em Paris. Todo mundo, tudo dizia que o Wi-Fi do aeroporto de Paris é uma bosta. E eu vou te falar, mentira, o Wi-Fi é maravilhoso. O Wi-Fi me salvou em vários detalhes. Quando eu entrei no Rio de Janeiro, passei na imigração, fui de boa. Levei assim, peguei meu passaporte lindo, bonito, maravilhoso. E aí eu vi o que todo mundo tava fazendo, levei uma surra pra tirar daqui de dentro. E aí eu tinha que botar ele assim lá no leitor. Pô, de boa, passei na primeira portinha, na segunda facial, ler meu rosto, passei. Já em Paris, eu passei na imigração e aí era uma moça, eu fui atendido por uma moça. E aí ela foi perguntando pra mim, pedindo informações e tal, perguntando se eu tinha, o que eu tinha. Então assim, tô tentando lembrar as perguntas exatas, mas eu consigo olhar aqui, consigo ver. Eu tava com essa pastinha, na verdade, só que essa pastinha estava imensamente enorme. E aí ela pedia, cartão de vacina. Eu falei, eu tenho, original. Cartão de vacina, Xerox. Eu tenho, impresso. Não tá mais aqui a escolha que eu quero. Aí ela, seguro viagem. Eu falei, eu tenho. Aí eu peguei e mostrei pra ela. Perguntou se eu tinha... quanto que eu tinha levado em dinheiro no cartão. Aí eu, tenho também. Aí fui mostrei pra ela. Eu peguei a folha e mostrei pra ela quanto eu tinha levado no saldo no cartão. Ela foi e perguntou se eu podia abrir o banco. Aí eu fui abrir o banco. Ainda bem que eu tinha Wi-Fi. E aí... perguntou se eu tinha passagem de volta. Eu tinha passagem de volta. Eu tinha as passagens que eu ia pros outros países. De avião, de trem. Eu tinha que levar um endereço na língua do país que eu estava indo. Então eu tinha um endereço de onde eu tava, do Airbnb que eu ia ficar. Então assim, tudo que ela pediu eu tinha como comprovar. Passeios, todos, tirando o Museu do Louvre, que eu comprei 2 semanas antes, todos eu tinha impresso. Todos. Então assim, graças a Deus. Inclusive esse papel que eu anotei é do passeio do Coliseu. Foi o passeio de Roma, que eu usei a parte de trás para escrever. E aí, beleza. Eu não precisei sair do aeroporto ainda. E aí, passei e tal, fui pra acessar o trem pra chegar na minha casa. Que o trem era mais rápido possível. Se eu não estiver enganado, esse aqui é o trem, esse é o mapa. Não vou achar aqui no mapa agora. Esse é o da zona, se tiver aparecendo na zona, eu consigo me localizar. Gente... Não tô achando. Achei! Aqui em cima é o aeroporto Charles de Gaulle, na zona 5. Atravessava a cidade inteira, eu estava aqui. Não aqui, que aqui já é outro aeroporto. Mas eu estava aqui. Então assim, eu tinha que atravessar a cidade toda. E assim, eu mostrei pra vocês, nem sei se isso tá batendo, se isso confere. Mas era mais ou menos isso. Eu dava a volta, eu entrava na cidade e saía da cidade. Na verdade, não sei, não tô me localizando no mapa. Enfim. Mas é isso mesmo, eu vim pro lado de cá. Eu podia ter olhado o mapa antes de falar pra vocês, né? É porque a ideia não era mostrar o mapa. Não, tô perdidaço. Perdidaço. Gente. Enfim, não tô achando aqui não. Por isso eu não usei esse mapa também, porque eu fosse usar esse mapa aqui eu já tinha me perdido. Não achei. Mas é lá pra baixo mesmo porque... Ó, aqui é o aeroporto. E aí aqui é a Disney. Então eu tava aqui pra baixo mesmo. Porque pelo mapa os outros mapas que eu lembro que eu estudei, que eu tinha, era mais ou menos isso.
Vamos lá, já deu 10 minutos de vídeo e eu não saí do aeroporto da ida. Ainda tem muita coisa. E aí, consegui comprar essa bodega aqui, puto pra caralho. E aí, eu consegui comprar esse cartão aqui, muito bolado, porque eu paguei 15 euros nessa bodega. Mentira, paguei 17, porque eu paguei 2 e pouco nesse cartão. Esse aqui também, depois chegando nesse daqui também, que eu paguei uma taxa enorme. E aí, cheguei até a estação que eu tinha que soltar. O trem que eu pegava era 40 estações. Eu usava 27, por aí. 32, não lembro agora, mas alguma coisa assim. Eu usava bastante estações. E aí, soltei lá, a ideia era chegar em casa, deixar minhas coisas, deixar lá no Airbnb, e ir no mercado comprar coisa e sair. Desci do trem, à esquerda tinha um mercadinho. Eu tinha que andar durante 15 minutos. Então eu entrei no mercado, comecei a ver o que eu ia comprar. Comprei água, refrigerante, iogurte, pão, queijo, requeijão, não lembro mais, nugget, não lembro mais o que, mas comprei algumas coisas. Por quê? Na minha mala que eu levei do Brasil, levei biscoito, bala, doce, miojo. Eu como miojo no Brasil? Não. Mas na Europa eu comi miojo. Eu jantava miojo. Então assim, levei bastante coisa. Eu levei 2 malas. Roupa de frio, roupa de calor. Ah, fui no verão. Fui. Mas eu levei roupa de frio também. Tomei banho. Não, andei 15 minutos até minha hospedagem. A bolsa do mercado pesada rasgou algumas vezes. Rasgou porque tava pesada, porque eu comprei 3 garrafas d'água e uma de refrigerante. Era tudo de 1,5 litro, mas assim, tava pesado. Então, o que deu pra colocar na mochila, eu coloquei na mochila. Não lembro se eu abri a mala na rua, não abri a mala na rua. Mas onde dava pra encaixei na mochila. E aí fluiu. Cheguei em casa, tive já um pequeno perrengue. Liguei o ar-condicionado, porque eu andei 15 minutos no calor, suado, perrengue do armala, mochila, coisa caindo, ladeira e tal. Eu tava perto de uma faculdade, então top demais, muito bom, muito de boa, muito tranquilo. Eu me senti muito seguro mesmo lá, muito mesmo. A casa que eu tava era 2 casas embaixo e uma em cima. Então o portão que eu acessava tinha 2 casas. Então eu acessei o portão 1, do portão 1 ao portão 2 tinha câmera, do portão 3, aí eu acessei o portão 2, aí do portão 3 tinha as duas entradas das casas. Na verdade tinha acesso pra casa de cima também, mas a casa de cima tinha um outro portão pra acessar, por fora. E aí liguei o ar-condicionado no quente. Guardei as coisas, guardei as coisas no armário, guardei as coisas na geladeira, fui tomar banho, fui pra rua. Andei de novo até a estação, peguei o trem, aí eu fui e comprei esse cartão. Esse cartão semanal era 32 euros. Só que como eu não tinha um cartão, eu paguei a taxa do cartão, então eu paguei mais 5 euros, se eu não estiver enganado. Que deu 37 euros. E aí eu paguei na primeira semana 37 euros. Só que o meu cartão por 10 anos. E eu podia recarregar ele na semana seguinte. E aí eu podia usar ele de domingo, se eu não estiver enganado, até o sábado, ou de segunda até domingo. Eu não lembro agora exatamente. Eu acho que é de segunda até domingo. E aí eu comprei ele e usei ele a semana toda. Aí eu fui pro passeio, fiz passeio, vi a Torre Eiffel, chorei horror, fui passeio de barco, conheci brasileiros. E aí, 10h40 da noite, começou a escurecer, ainda tava claro. Fui embora, dormir, descansar. Dia seguinte, eu tinha parque da Disney. E aí, primeiro eu fui pra Disney, tudo perfeito. Eu fui 3 dias pra Disney, um dia pro Disney World mesmo, que é o parque da Disney oficial. Segundo dia eu fui pro parque da Disney, mas do Advent, vou falar o nome certo, porque o parque mudou de nome. Então, Disney Advent World. Esse aqui é a Disneyland de Paris. E esse aqui é o Disney World Advent. Então, cada dia eu fiz um parque. E o último dia eu fiz os 2 parques juntos. E aí no segundo dia eu perdi o horário.
cansado. Cansado mesmo, porque o parque abre 9h30. Ele não era perto da minha casa, então eu tinha que pegar 2 trens. 2 trens. E abria 9h30. Primeiro dia, os fogos começou 10h50, acabou 11h20. Meia hora de fogos, se não estiver errando aí. Segundo dia, eu cheguei lá... 1h? Eu sei que no segundo dia eu cheguei lá um pouco mais tarde, eu realmente estava cansado. Não, eu saí de casa 9h30, então eu cheguei lá mais 11 horas, meio-dia, por aí. E aí, segundo dia, eu fiquei até tarde, eu fiquei até 10 nada. O fogo começava 10h40, o show começou 10h40 e acabou 11h10. E aí eu fui embora. Me perdi na estação de trem pra ir embora, mas consegui ir embora. Se eu não estiver enganado, nesse dia eu conheci brasileiros. O meu vagão do trem era coisa surreal. Eu sentou mais 2 brasileiros de São Paulo, um rapaz e uma moça, ficamos conversando. Tinha 3 pessoas de Portugal, 4 na verdade, e tinha mais uma galera em volta. A gente conversando, eu com um casal, e assim, carioca e paulista. Parecia que a gente se conhecia há anos, a gente trocando uma ideia. E eu falei que eu ia pra Londres, ele me dando dica de Londres, eu dando dica pra ele de Paris. Isso porque eu só tinha um dia e só tinha um dia no parque. Dando dica pra ele, eu tinha 2 dias no parque, um dia cada. Eu dando dica pra ele do parque. E aí, muito top. Eles desceram na estação, que eu acho que eu fiz transferência também. Aí eu peguei um outro pra minha casa e eles pegaram pra onde eles estavam indo. Até aí, tudo perfeito, Jorge Erlon. E aí, eu fui na terça, eu cheguei lá na quarta, fui pra Disney quinta, sexta e sábado. No domingo era o dia que eu ia conhecer Paris. Eu tinha comprado um fone pra usar. Era um fone que eu até hoje não consegui fazer esse fone funcionar direito. Que ele é meio que o tradutor. Você fala em outra língua, ele traduz. Então tem alguns modos ali. Só que eu não consegui acessar, configurar ele pra usar pra exatamente o que eu queria. Inclusive, eu estava usando ele, ouvindo o NX0 cantando horrores. Não, antes disso, saí de casa atrasado pra ir pro Museu do Louvre. Deus, foi muito bom comigo, porque eu não sabia como eu ia encaixar o Museu do Louvre nesse sorteio. Porque eu não ia pro Museu do Louvre, pelo valor dele, tava muito caro. Por isso que eu não tava com ele impresso, porque eu comprei 2 semanas antes. E só me enviaram o arquivo 3 dias antes, se eu não estiver enganado. Fui pro Museu do Louvre, só fui ver a Mona Lisa, tirei foto com a Mona Lisa, fui embora. Passei na Notre Dame, tinha uma fila gigantesca, tirei foto por fora, fui embora. Peguei o trem, fui pegar o ônibus. E aí tô no ponto configurando o fone, que eu queria usar o fone e tal. Aí eu fiquei ouvindo o NX0, cantando, dançando no ponto. Nossa, eu tava muito feliz nesse dia. Animadíssimo. O ponto de ônibus lá te diz qual ônibus para naquele ponto e te mostra o mapa com a rota do ônibus. Eu olhei, entendi. E sabe, uma hora veio o ônibus do outro lado e assim, bateu a dúvida em você. Eu falei, não é possível. Eu olhei de novo, falei, tô no ponto certo. Mas, sei lá, realmente eu não lembro o que aconteceu, porque deu um branco na minha cabeça sobre isso. E aí eu corri pra pegar o ônibus do outro lado. Eu acho que tava dizendo no ônibus Torre Eiffel. Não sei, eu não lembro exatamente porque me motivou a atravessar. Aí atravessei, ele tava longe ainda. E aí vim correndo pela calçada. Pulei pra rua, porque tinha uma... Eu tava correndo assim na esquina, tinha... Se eu continuasse correndo pela calçada, não ia ter como pegar o ônibus, porque tinha uma grade. Aí eu pulei pra rua. Eu estava correndo. Quando eu pulei pra rua, pisei em falso. E a calçada era alta. Então, quando eu pisei, eu não caí. Eu voei, eu mergulhei no chão. E aí, eu ralei o joelho. Vou demonstrar nesse telefone. Não, demonstrar não é ligar. O display do telefone, aqui, isso aqui tudo, quebrou. Tipo assim, eu conseguia ver placa do telefone, quebrou. Não foi, quebrou o vidro. Não, quebrou o display do telefone.
E é assim, esse telefone aqui, eu já tinha quebrado ele umas 3 vezes em outras viagens esse ano, principalmente em Lençóis. Então, coisa dele de dedo é aqui do lado, bota o dedo aqui e ele desbloqueia. O telefone que eu estou gravando, que é o novo, desbloqueia onde? Na tela. Se eu quebrei o telefone bem na parte de baixo, como que eu desbloqueio o telefone? Não desbloqueei o telefone. Ah, vou botar senha no telefone, seja de desenho, seja de número, seja de letra, seja qual senha for, não vai entrar porque estava quebrada a parte de baixo. A parte de cima funcionava, a parte de baixo não. Então, fiquei sem telefone. E o joelho todo ralado. E aí, não peguei o ônibus ficou parado me esperando, eu levantei, não peguei o ônibus, não tinha como eu entrar dentro do ônibus. Aí eu fui, sentei no café, o casal de americano perguntou pra mim, can I help you? Não sei como. Eu entendi, ainda respondi, no, não lembro agora o que eu respondi. E fluiu. E aí a menina tava sentada na frente, olhou com uma cara estranha, sem fazer nada. E veio um garçom com cardápio. Aí eu não sabendo falar nada com o garçom, mostrei pra ele o joelho, mostrei o telefone, aí ele foi embora. E aí tá. Aí na hora, eu falei, acabou minha viagem. Falei, não tem como eu fazer mais nada sem telefone. Como que eu vou falar com o tradutor? Como que eu vou falar com o tradutor? Como que eu vou utilizar o tradutor? Como que eu vou para outros países? Como que eu vou para os outros atrativos? Como que eu vou pegar o trem, metrô? Como que eu vou me virar? Pegar avião, pegar trem? Então assim, eu falei, acabou. Não tem como. Acabou a minha viagem. E aí eu falei, não acabou a minha viagem. Eu tô com todos os passeios impressos. O único passeio que não estava impresso, eu acabei de fazer, que era o Louvre. Ah, beleza, não dá de bloquear o telefone pra tirar foto. Eu tô com a GoPro porque eu tô fazendo vídeo dos 30 anos. Eu falei, então eu vou em casa buscar a GoPro. Eu falei, não, a GoPro tá na minha mochila. Porque eu ia fazer o vídeo no Louvre, que eu acabei não fazendo. E na Notre Dame também, que eu não fiz. Mas fiz na Torre Eiffel. Eu falei, eu tô com a vela. Eu tô com a vela e com a GoPro na mochila. Aí, graças a Deus. Tô com os ingressos na mochila também. Eu tava andando com essa parte com tudo. Depois, no outro dia que eu fui... Tudo que eu já tinha sido usado, eu ia tirando. Ou eu tava levando só no dia, só o que eu ia usar no dia, não lembro agora. Ah, passaporte andava comigo 24 horas. Era no bolso da minha calça, no bolso da minha bermuda. Era no meu bolso. Minha carteira, com a minha CNH, com a minha identidade, era no meu bolso também, 24 horas por dia. Ah, não serve identidade de CNH fora do país. Problema, mas se precisar de identificação, eu tinha. Se acontecesse qualquer coisa comigo, eu tinha como identificar. Então, assim, falei, dá pra seguir a vida. Aí eu fui seguir a vida, procurei loja de telefone, não achei. E até porque não tinha como achar uma loja de telefone, porque era domingo, 11 da manhã. Então, assim, eu não ia achar uma loja de telefone aberta na parte que eu tava. Se você me falar onde eu tava, eu também não sei onde eu tava. Porque, não sei, eu saí lá do trem, não sei. Enfim, e aí eu cheguei no Museu do Louvre, cheguei na Torre Eiffel, telefone quebrado, soltei até no shopping pra ver se conseguia, mas era um shopping, parecia mais shopping de roupa, e tava fechado também. Sinceramente, eu não sei, eu sei que eu fui seguir a vida. Esse cartão aqui eu podia usar quantas vezes eu quisesse, então por isso tem 350 metrôs, trens e tal, que ele podia acessar. Mas o que? Cheguei na Torre Eiffel, aí passei lá na parte de raio-x, eu tinha ingresso, tinha uma parte sem ingresso, dava pra acessar também. E aí tirei foto, fiz vídeo, tanto lá fora, tanto lá dentro. E aí cheguei no rapaz, eu olhei no papel que eu tinha, tava dizendo qual era a torre que eu tinha que subir. Acho que eu perguntei também. Gente, eu falava qualquer idioma, mas eu me virei, porque eu falo português, não muito bem. Inglês, fiz curso a vida toda, mas eu não gosto de inglês. Mas assim, dá pra me arrastar. Eu fiz francês 2 anos na época de escola. E depois eu voltei a fazer francês porque eu ia pra França.
Então eu tinha voltado a fazer francês, que já tinha parado também, e eu fiz espanhol na época de escola também. Então tinha praticamente 4 línguas. Como eu fui 3 dias pra Disney, na Disney eles falam inglês, francês e espanhol. Então assim, surreal. E sobre a Disney ainda, eu cantei em português com um funcionário e eu falei em português com a Ana e com a Elsa na sessão de foto. Eu tirei foto com o Mickey e com a Ana e com a Elsa. Foi os 2 que eu agendei pra tirar foto. Podia ter agendado mais, mas eu tava focado nos brinquedos, nas paradas. Realmente eu tava... Sei lá, eu tava imerso, eu tava perdidaço. Ao mesmo tempo eu tava... Sei lá, eu tava no mundo da Disney. Eu ia falar no mundo de Narnia, mas eu tava no mundo da Disney. Eu tava imenso na Disney. Que, assim... Eu fui seguindo de acordo que eu tava lá. Vamos lá. Torre Eiffel. Aí cheguei lá, falei com o rapaz. E aí ele foi, liberou. Eu subi. Aí tinha uma filinha. E aí ele liberou a subir e eu ia passar. A mulher virou pra ele e perguntou... o horário dele é de 2 horas? Aí ele, não, é de meio-dia. Ela, mas são 1h40, ele não vai poder subir. Gente, era tudo em francês, mas eu entendi todas as palavras. E eu virei pra ela, peguei o telefone no bolso, mostrei pra ela, pickpocket, mostrei o telefone, gritando, né? Pickpocket! Mostrei o telefone, mostrei o joelho ralado, apontei pro joelho, com papel na mão. Aí ela foi, deixou passar. Todo mundo olhou pra minha cara, claro. Pickpocket, pra quem não sabe, é ladrão em francês. Tem muito nos metrôs, no trens. Então, por isso, por causa do uso da doleira, que eu acabei não usando, porque não deu em mim, porque eu comprei, chegou no dia da viagem. E não sei, até agora eu não entendi o que aconteceu. Veio um tamanho minúsculo. E aí consegui subir. Aí lá conheci, depois que eu visitei, eu fui até o último andar de elevador, fui parando em todos os andares, fui dando 2 voltas em cada andar e aí eu tirei foto com a GoPro, fiz vídeo e nossa, foi surreal. E aí de cima eu mapeei mais ou menos pra onde eu tinha que ir, porque eu ia em outro atrativo. Tava vindo pro lugar errado? Tava vindo pro lugar errado, mas eu mapeei. E aí, descendo a torre, descendo o último elevador, eu escutei um casal de brasileiros conversando, casal novinho. E aí, todo tímido, eu cheguei pra ele e falei, desculpa incomodar vocês. Eu quebrei meu telefone e eu ralei meu joelho. E eu queria ajuda. Aí eles, claro, o que você precisa? Precisa ir pro hospital? Não sei o que. Eu falei, não, eu só preciso mandar uma mensagem pra minha mãe. Aí o rapaz me emprestou o telefone dele. Incrível que pareça, são cariocas. Eles moram aqui no Rio. E aí eles estavam de lua de mel, conversei com eles. Aí mandei 2 áudios pra minha mãe, mandei foto do telefone. Aí, até no reflexo lá pra me ver. E minha mãe não me respondeu. Minha mãe estava numa corrida. E eu também não quis ligar, só mandei mensagem. E eu desapareci até terça-feira à noite. E aí, conversando com eles, eles me motivaram a não ir pra casa, porque eu tava desmotivado. Eu falei, eu vou fazer a Torre Eiffel, porque já tá comprada, meu irmão me deu de presente, e vou pra casa. Mesmo com tudo, dali eu fui no Arco do Triunfo, e Igreja Sacré-Cœur. Acho que é isso, se não estiver enganado. E o Arco do Triunfo eu tinha pago pra subir e tal. Pra ter ideia, vocês já viram, eu comprei uma marmita no mercado de lá vende marmita. Nesse que eu fui, no horário que eu fui, era horário do almoço, tinha como você montar seu prato, pizza, croissant, então tudo quentinho. E tem um micro-ondas também. Então eu paguei 3 euros, 4 euros na marmita, era macarrão com queijo, eu amo macarrão. Na verdade, na rua eu só como macarrão, eu não sou de comer arroz. Inclusive hoje eu almocei nem comer arroz, eu comi carne, batata e queijo puro. E aí comprei um refrigerante de Coca-Cola de framboesa. Foi Coca-Cola de framboesa? Não, foi Pepsi framboesa. Lá praticamente tudo tinha de framboesa. O iogurte que eu bebi durante 2 semanas era framboesa. Eu descobri isso na última semana, nos últimos dias. E aí eu lembrei
lembrei muito, e como tudo que eu fui era muito alto, eu conseguia ver a cidade de cima. E eu lembrei do que o William me falou no primeiro dia quando eu cheguei em Paris. Anota o telefone de todo mundo que é importante. Se você precisar, você tem anotado. Eu anotei? Não. Toda mochila minha tem caneta. Essa mochila tinha caneta? Não. Então, só tinha um telefone da minha mãe que eu sabia de cabeça. Só que assim, tinha outros meios de entrar em contato com a minha família também. O Instagram e tal. Então assim, podia pedir pra qualquer pessoa também mandar mensagem pro Instagram do meu irmão, o Instagram da minha mãe. Então assim, dá pra entrar em contato com as pessoas. Mas o WhatsApp era o melhor, era mais fácil. Aí, cheguei em casa. Eu lembro que nesse dia eu tava bem triste. Eu devo ter chorado, porque eu tava emotivo a viagem toda. Então eu chorei, fiquei desmotivado, fiquei triste. Mas falei, não vou desistir. Saindo de lá, eu passei na estação Garagem do Norte, que é onde eu ia pegar o trem no dia seguinte pra ir pra Londres. E eu falei, como que eu vou? A sorte, o trem era um pouco mais tarde. Não tinha como ligar despertador. Todo mundo que me conhece sabe, eu organizo a minha vida do dia seguinte à noite. Então, ligo o despertador, arrumo a mochila, eu tenho maneira de tirar tudo da mochila e botar tudo na mochila, tudo que eu vou usar no dia seguinte. Então, eu já faço isso normalmente no dia a dia. E aí eu falei, como que eu vou usar o alarme? Então, assim, foi uma noite que eu meio que eu não dormi. Eu cochilei, tive alguns cochilos, peguei o trem, cheguei onde eu tinha que chegar. E aí, onde o pobre iludido me iludi pra um caramba. Cheguei lá, meu horário do trem era 7h12. Cheguei lá 15h20 para as 7. Aí corri e tal, aí tinha o pessoal, fila de outros trem, e aí a fila do meu trem, passei no guichê, eu tava com impresso, com as informações, era tipo um ingresso, o ticket, mas eu tinha que chegar lá, tinha que fazer check-in, mais ou menos isso. E aí a menina falou alguma coisa que eu não entendi, mudou minha passagem de 7h12 para 7h42. Aí eu peguei a passagem, olhei e falei, nossa, o trem tá atrasado. Não, eu estava atrasado. Porque o meu papel, ela me devolveu. Ainda bem, porque tinha minha passagem de volta. Tinha o meu voucher da volta, que eu tinha impresso. E aí eu entendi por quê. E eu li nas entrelinhas. O trem saía 7h12. Eu tinha que estar na estação 6h12. Eu cheguei 15 para as 7. Então eu ia perder o trem. E aí eu tive que passar na imigração da França, porque eu estava saindo do país, estava andando na imigração do estado imigração do Reino Unido, que eu estava indo para Inglaterra. E aí, não sei se eu posso mostrar. Acho que posso, né? A primeira folha está em branco. Não sei porquê, mas a segunda não vai dar pra olhar. A segunda tá dizendo aqui. Tá em inglês, né? Deve ser. E aí tá aqui. 15 de junho, Paris. 15 de junho. Foi o dia que eu fui pra Londres? Não lembro agora. Mas, vou descobrir agora, porque eu tô com 15 de junho. Foi o dia que eu fui pra Londres. Então... eu não sei se ali é o de saída ou se é o de entrada. Eu acho que é o de saída. Não sei. Eu sei que carimbaram ali, só tem um carimbo, conferir. Só tem um carimbo. Não sei porquê. E aí eu saí de Paris, entrei em Londres, fui de trem, entrei no trem, dormi a viagem toda, passei embaixo do Canal da Mancha. Não sei qual é a sensação, porque eu estava dormindo. Na volta, eu estava dormindo também. E aí, me perdi horrores em Londres. Cheguei lá, pedi informação naquelas empresas de ônibus. E aí eu pedi informação, a menina me explicou, meio que em português. E mesmo assim eu não entendi. Me falou que eu tinha que comprar o ticket. Aí eu comprei 2 tickets desse, que não serviu pra porcaria nenhuma. Tá aqui na minha casa fazendo enfeite. Aliás, achei. Tá os 2 aqui. E aí, voltei lá e tal, a menina me explicou. Com o meu cartão da Nomad, eu passava lá e usava na... Nossa, me deu um branco agora. Usava na maquininha pra acessar o trem. E aí eu cheguei no estúdio da Warner,
Esse aqui é um dos ingressos do estúdio da Warner. Esse é do Digital Guide. E esse aqui é o da foto da Disney. Todas as fotos que eu tirava na Disney, eu acessava nesse cartão. Inclusive, eu nunca nem abri esse cartão, porque eu não ia comprar nenhuma foto caríssima naquele lugar. Do Harry Potter também, eu nem tirei, o Harry Potter eu nem tirei. E aí, assim, o estúdio da Warner, eu tava com foninho, eu tava com roupa e tal, com mapa, tava com um mapa que tinha interação no mapa. Perdi o mapa, tava aqui até agora. Enfim, se eu achar, eu mostro pra vocês. Achei. Tinha esse mapa aqui, aí dentro tinha algumas coisas pra fazer durante a exposição. Então, assim, folha pra um caramba. Mas era bem legal. Tinha, inclusive, esse não é o meu. Esse é o do Miguel. Porque o meu tá carimbado. Aqui eu ia carimbando. O meu carimbei, dele não, esqueci. E aí tinha várias coisas dizendo, então, assim, era bem legal. A exposição, todo mundo fala que dá pra fazer em 3 horas. Eu falei, vou fazer em 2 horas e meia. A primeira parte eu fiz em 4 horas e meia. E aí, lembra que eu não tinha caneta? Eu tava sempre anotando a quantidade de transporte que eu tava pegando no dia e anotando quanto eu tava gastando. Eu não tinha caneta, eu tava anotando no telefone. O telefone quebrou, não tinha mais como anotar. Não tinha como saber quanto eu tinha nesse cartão. E aí, o que eu fiz? Eu comecei comprei uma caneta, comprei um chocolate. Tá até ali a caixinha do chocolate, aquele do sapinho. E aí eu comecei a anotar. Foi a caneta que eu usei também pra anotar essas informações. E aí, seguindo. A segunda parte eu fiz em meia hora. Deu uma acelerada boa, parei de ouvir muita coisa. E assim, incrível que é a exposição do Harry Potter. Incrível, incrível, incrível. Sei lá, tudo que eu ia fazer em Londres o resto do dia, eu não fiz. Porque eu levei 5 horas na exposição. Então assim, eu não fiz mais nada. Big Ben, não fui. Palácio de Bucket, não fui. Era aniversário do Príncipe William, não fui. Então assim, mais nada em Londres eu consegui acessar. Rio Thames, London Eye, nada eu conseguia. Só que assim, motivo pra eu voltar. Só que pra entrar em Londres você paga, né? Então não é barato. Já tive essa facada que eu paguei a autorização de entrada em Londres sem saber o valor. Paguei no Brasil ainda. E quando eu descobri o valor, meus amores, $100. Caríssimo. Então até aí tudo bem. E aí, terça-feira, eu ia pra Roma, de avião. Ia pra Roma e Vaticano. E aí, meu voo era 6h50. Eu tinha que entrar no avião 6h10. Por aí, mais ou menos. Eu tinha que entrar no aeroporto 5 e pouco da manhã. Lembra que eu estava longe do aeroporto? E aí, Jorge Erlon, o que você faz? Eu pensei em dormir no aeroporto. Pensei em perguntar que hora que abria a estação de trem. Eu treinei pra perguntar que hora que abria a estação de trem. Não perguntei. E aí, falei, eu não posso dormir. Não dá pra dormir. Como que eu vou dormir? E aí, dei uma cochilada básica. Acordei 3 horas. E aí, tomei café, tomei banho, me arrumei. 3h20 saí de casa, fui andando até a estação de trem, que é uns 15 minutos. Cheguei lá, a estação fechada. 3 e pouco da manhã. Lembra que eu falei que os ônibus tinham... Um ponto de ônibus tinha um mapa dizendo pra onde estava indo? Eu falei, vou pegar... Eu jurei... Eu usei isso? Dia nenhum. Sabia onde estava isso? Eu jurei que o nome da estação que eu tava lendo era pra onde eu tava indo certo. Aí surgiu um rapaz no ponto também. Tinha um movimento de um restaurante... E aí eu fui e peguei, tava passando uns 3 ônibus mais ou menos, aí eu fui e peguei um dos ônibus, soltei mais ou menos onde todo mundo soltou, um lugar movimentado, com policiamento, escuro e estranho. Mas fluiu.
E aí nos pontos tentei olhar, acho que eu não perguntei a ninguém, mas dei uma olhada. Eu vi uma menina perguntando pro guarda, pedindo informação, eu não quis perguntar. E aí eu perguntei pra alguém depois de um tempo, porque todos os ônibus que eu tava tentando pegar, na verdade eu peguei um ônibus, me levou pra um outro lugar e não chegava onde eu queria chegar. Eu não conseguia ver o mapa grande, então eu só vi o mapa daquela parte. Nem daquela zona, mas daquela região ali. Lá é dividido em zonas. Eu não estava hospedado dentro do Círculo de Paris. Eu estava fora. O aeroporto é fora. A Disney é fora. Tudo era fora. E aí eu perguntei uma outras pessoas na rua. Perguntei que hora que abria a estação. Me falaram que era 5 horas. Eu falei, vou tentar ir andando mais pra lá possível. Andar assim no sentido de ônibus. Que eu vou chegando mais perto do aeroporto. E mais perto do horário de abrir. 5 horas, 5h10, nada da estação abrir. E aí um rapaz esperando e nada de abrir. Perguntei o rapaz não falava inglês, eu também não falava inglês. E aí passava táxi, e eu falei, quer saber? Se eu não pegar um táxi, eu não vou chegar no aeroporto. E aí foi o que fiz. Fiz sinal para um Bolt, que é uma empresa de táxi também, é uma empresa de tipo de Uber. E aí falei que era ir para o aeroporto, Charles de Gaulle, CDG, e perguntei mais. Sempre perguntava se aceitava cartão e qual era o valor. Eu tinha 70 euros na carteira. Eu troquei R$550 e deu 70 euros. E eu tinha dinheiro no cartão. Só que eu tava usando o cartão, então não dava pra saber exatamente quanto eu tinha. Eu sabia que eu tinha, dava pra viagem toda. Mas assim, não sabia o valor de táxi se ia dar. E aí peguei, ele me cobrou. Foi no eita! Acho que foi no taxímetro, se eu não estiver enganado e tal, ou foi valor fixo. Eu sei que ele cobrou 56 euros. Falei, tudo bem. 56 euros, tudo bem. De manhã, eu tinha dormido o dia anterior para esse dia no aeroporto e decidi ir pro dia seguinte no aeroporto também. Claro, não os dois, dormia 2 noites, pelo menos dormi uma. E aí cheguei, fui pra Roma, aproveitei lá, sim, eu tentei consertar o telefone, rodei todas as lojas possíveis. Nessa brincadeira aí me atrasei, não consegui acessar o Coliseu. Eu cheguei antes do horário, entrei na fila, só que assim, Jorge Erlon não olhou o ponto que eu tinha que acessar meu ingresso, porque eu não tinha ingresso. Isso aqui que eu tô não é ingresso, isso aqui é da compra e dizendo o dia, o horário e tal. Eu tinha um ponto certo pra retirar meu ingresso. Até eu entender isso, até eu entender que eu fazia parte de um grupo, eu levei 1 hora. E aí eu não consegui entrar. Fiquei triste e tal, mas eu já tava triste por tantas outras coisas, não era isso que ia me abalar. Aí fiz foto, fiz vídeo, aproveitei, conheci brasileiros, conheci mais 4 brasileiros. Foi maravilhoso. Aí fui na Fontana de Treves, andei igual um condenado, perguntei pro guarda, fui parar no Vaticano. E aí no Vaticano eu não tinha comprado meu ingresso para acessar o museu nem nada, mas acessei ali a parte do Vaticano, fiz foto, fiz vídeo, encontrei outros brasileiros também, o pessoal de Minas. Já tinha 2 dias que eu não entrava em contato com minha família, eu pensei em pedir o telefone de alguém, mas nessa hora eu sou tímido, eu não gosto de depender nada dos outros, não gosto de ficar pedindo informação. No primeiro dia mesmo, do Arco do Triunfo, eu pedi informação ao escoteiro. Na verdade, os escoteiros vieram vender doce, biscoito, eu pedi informação para eles. Eu tentava pedir informação para pessoa, ou para turista, ou para os militares, porque tem muito militar na rua. Inclusive no aeroporto, e um dia da Disney, era surreal. Era muito militar e armado, cada arma, uma arma maior que a outra. Bizarro. Bizarro mesmo, é assustador. Eu até achei que estava acontecendo alguma coisa, mas vi que não era nada. E aí, visitei o Vaticano e tal, peguei o trem para voltar para a estação de terminal de Roma e de lá e pegar o outro trem para ir pro avião. Aí Jorge Erlon deu calote no trem, mas foi pego. Porque
pra ir, eu comprei o ticket, não validaram. Eu descobri depois. Tem como validar na maquininha ou a pessoa ir validando no trem. Ninguém validou. Nem eu validei na maquininha. E aí, na volta, eu ia pegar o trem, de exemplo, de 4h30. Só que na hora que eu cheguei, tinha um trem pra sair. E aí eu e uma outra moça corremos, eu acabei não comprando o ticket. Então eu entrei sem ticket. E aí, faltando 2 minutos pra chegar no aeroporto. Veio a menina, eu dormindo, a menina me acordou pra cobrar o ticket. Aí eu, filha da mãe, aí eu procurei na bolsa e tal, aí ela foi nas outras pessoas, aí voltou em mim. E aí eu falei que não tinha, aí fui peguei o velho do de manhã. Ela, não, esse é só da ida. Eu falei, aí tentei dar um migué, né? E aí ela foi e me cobrou o ticket da volta e mais a multa por eu ter embarcado sem ticket. Realmente, um monte de placa dizendo que você tinha que comprar o ticket. Brasileiro, né? Tenta ser esperto. E aí aí fui pro aeroporto, cheguei cedo. E aí tava cheio lá em cima, eu desci pra um lugar mais afastado, mais escondido. Assim, não afastado, mas um lugar mais tranquilo. E aí comecei a escrever essa carta, que eu tô aqui lendo pra vocês. Na verdade, eu escrevi isso aqui na ideia de ir no programa do Fábio Pochá. E aí, mais o que? E aí, eu comecei a escrever e tal. E eu escutei um casal na frente conversando. E eu tava todo tímido. Por quem me conhece sabe, eu sou cara de pau. Mas nessa hora eu tava muito tímido, muito tímido, muito tímido. E aí eu cheguei no casal, sentei do lado deles, pedi dar licença. Eu tava descalço, porque eu tinha ido pro Vaticano, passei a viagem toda de bermuda. Na mar no calor eu tava fazendo, mas nesse dia eu tava descalço. E aí eu fui e falei que era brasileiro e tal, falei que eu precisava de ajuda, falei que eu tinha caído, ralado o joelho, tinha quebrado o telefone, eu mostrei o telefone pra eles. Inclusive, me desculpa, vocês acharam que eu tinha caído naquele dia, só que eu tinha caído no domingo, não na terça. Só que para eles eu tava tão vulnerável de eu ter que pedir ajuda aos outros. Porra, eu odeio pedir ajuda pros outros, pedir qualquer coisa pros outros. E aí eu até falei que eu tinha caído naquele dia mesmo. E aí já era um casal de senhores. E aí eles me contaram, eles são de Brasília. Eles me contaram que o senhorzinho se machucou no primeiro dia. Ele tava todo arranhado, todo lanhado. Ele caiu na roda rolante do hotel, do aeroporto, sei lá da onde. Aí foram parar no hospital, uma loucura. E aí eles me prestaram o telefone, aí eu liguei pra minha mãe. E aí foi depois de mais de 2 dias que eu falei com a minha mãe mesmo. E falei uns 3 minutos no telefone, pelo WhatsApp. E aí minha mãe... Eu tava tranquilo, que eu sabia que minha mãe sabia que eu tava bem. Como eu viajo muito a trabalho, muito a passeio, então, isso aqui atrás mesmo, tá o mapa do Brasil, vários lugares que eu já visitei. Aqui é um quadro de imãs e do outro lado é um mapa, igual esse daqui, mas é o mapa mundo, de lugares que eu já fui também. Então, assim, quando eu tô viajando, eu não sou de ficar mandando mensagem toda hora pra minha mãe, pro meu irmão, pro grupo de família. Então, assim, eles sabem que eu tô bem, mas não fico mandando mensagem toda hora. E aí, eu sabia que minha mãe tava preocupado, claro, em outro país, sem falar idioma nenhum. E aí, eu falei com minha mãe tava de boa, minha mãe tava bem. Aí minha mãe me deu alguns spoilers, que aí eu fiquei preocupado. Minha mãe, tem um grupo de amigos seus te procurando. Aí eu, beleza, já sei quem são. Entraram em contato no meu antigo trabalho, que aí conseguiram falar com meu irmão e... entrar em contato com meu irmão pelo e-mail, pelo Instagram, pelo WhatsApp, conseguiram me localizar. Aí meu irmão falou que eu tava bem e tal, tinha quebrado o telefone, porque eu tava postando no status do WhatsApp, meio que em tempo real, foto, vídeo da viagem, e falando nos grupos também. No domingo que eu quebrei o telefone, eu falei com meu irmão e com minha amiga Gisele, minha melhor amiga Gisele, 3 da manhã, que eles estavam indo fazer passeio, se eu não estiver enganado, e depois sumi. E nesse mesmo dia, no domingo, começou a subir as fotos no feed. Então, assim, eu sumi da rede social, eu sumi do status, sumi, parei de responder e comecei a postar foto, porque o meu Instagram eu já tinha deixado programado.
Então ninguém entendeu nada, que eu não respondia a ninguém. Eu postava foto, postava vídeo e ninguém conseguia falar comigo. Então assim, e aí eles começaram a me procurar, começaram a fazer busca me procurando. Meu irmão, com a Gisele e com a Ludmilla, começaram a me caçar na Europa, encontrar amigos que estavam na Europa para ir até minha hospedagem, entrar em contato com o meu Airbnb, que inclusive quase bateram na mulher, porque falaram com a mulher que eu tinha quebrado o telefone e tal, e eu tava sumido, eu tava sem responder. A mulher virou e falou, vou mandar uma mensagem pra ele. E realmente, a mulher me mandou uma mensagem, falando que meus amigos estavam me procurando. Eu respondi a mensagem quando cheguei no Brasil. Aí o dono da casa também respondeu e falou, eu tô vendo ele pela câmera do portão 1 pro portão 2, e ainda bem que eu tinha escolhido uma casa com câmera também. Aparentemente ele tá bem, ele tá saindo muito cedo, chegando muito tarde. Ele tá bem. Inclusive na terça-feira, nesse dia, depois dessa ligação, quando cheguei em casa, eu encontrei com o dono, falei com ele e tal. Então assim, também não me falou que o pessoal tava me procurando, mas de boa. E aí aí tá, pessoal fazendo vaquinha pra mim, pessoal mandando amigos ir na casa, deixar carta pra mim, deixar bilhete, me explicando como chegar no trabalho deles, se eu precisasse de ajuda, eu precisasse de dinheiro, eu precisasse falar no telefone, porque... Então assim, meus amigos, minha família sabem como eu sou. Não gosto de ficar pedindo ajuda, né? E assim, como eles sabem que eu não ando com cartão, o pessoal sabia que eu tava com esse cartão, mas ao mesmo tempo achava que eu não tava com cartão. Então o pessoal ficou preocupado de eu não conseguir pagar as coisas. E eu não comprar as coisas. Então, muito obrigado pela preocupação de todo mundo. E aí, depois que eu desliguei, fiquei conversando com esse casal durante horas ainda no aeroporto. Pegamos o mesmo voo pra Paris. E aí quando eu cheguei em Paris, eu fiquei colado neles, né? Foi o primeiro voo que eu não dormi. Porque no voo de manhã pra Roma eu também apaguei, porque eu tava virado. Eu tinha cochilado de noite. E aí o voo não dormia, foi até bom que eu serviram pão dentro do avião. Nunca vi servir pão. Mais de um tipo de pão. Eu comi umas 3 vezes. Serviram 3 vezes, eu comi 3 vezes. Se eu tinha levado pra casa ainda. E aí... quando eu cheguei no aeroporto, eu pedi o telefone da moça emprestado de novo, eu liguei pra minha mãe, aí meu irmão tava chegando em casa, eu tava em casa, falei com meu irmão também, e aí eles ficaram mais tranquilos, aí falei logo, só entre em contato agora, quando eu chegar no Brasil, não vou mais ligar o telefone de ninguém, tô bem, tô vivendo, aí falei, fui pro estúdio da Warner, fui pra Roma, fui pro Vaticano, eu falei, tô aproveitando, tô me virando, idioma, tá saindo o que tá saindo. Comida, tô tentando comer em lugares que tem touch, ou eu pedi muita pizza na Itália, né? Então eu tô me virando. Não teve isso, né? Eu ainda falei italiano, falo nada com italiano também. E fluiu. Aí, outro perrengue, como que eu chego em casa depois do aeroporto? Eu acho que isso nem tá aqui na folha, vou até dar uma olhada. Porque eu cheguei no aeroporto 10h20. O trem do aeroporto vai para funcionar mais 9h30. Como que eu vou embora? De manhã eu já tinha ido de ônibus, sem saber se chegar de ônibus. E aí eu saí, na verdade eu nem preciso olhar aqui na folha, na verdade nem sei se tá. Realmente, aqui na folha nem tem mais, acaba quando eu chego no aeroporto. Na verdade para mais ou menos até onde eu cheguei, eu parei na parte do aeroporto mesmo, aí quando eu cheguei em casa eu completei a parte de chegar em casa. No dia seguinte nem tem mais ali, não tem o restante dos perrengues. E aí eu falei com o balcão de informação e tal, o rapaz mandou pegar um trem dentro do aeroporto pro outro terminal. Gente, o aeroporto de Paris é gigantesco. É absurdo o aeroporto, é enorme. Eu frequentei o aeroporto, o terminal o F, o H, o E, o L, o M. Então assim, eles são muitos grandes. Dentro dele você anda de trem, de ônibus, de carrinho. Assim, é absurdo de grande. E aí,
Não sei, mas é um dos aeroportos maiores que... É um dos maiores que eu já fui. Eu não sei se tem aeroporto maior do que isso. Na verdade tem. Não vou lembrar qual, mas tem um, acho que é pra Europa mesmo. E aí... Cheguei na parte lá, falei, quer saber? Vou embora de táxi. Aí falei com o taxista, perguntei se aceitava cartão e perguntei mais ou menos quanto dava. E eu tava com papel de onde eu tava hospedado, né? E mostrei o endereço e tal. E aí, primeiro dia tava engarrafado, o rapaz falou que dava 80 euros. Eu, beleza, 80 euros. Eu animadinho pra pagar 80 euros. Em dólar dava 100 e pouco. Não, em dólar dava 90 e pouco. E em real dá 600 e alguma coisa. 500 e alguma coisa. Então, assim, fazer o quê? Por isso eu cogitei dormir no aeroporto. Só que, assim, sem condições de dormir no aeroporto. O aeroporto meio que fecha. Dia seguinte. Não, cheguei em casa, jantei, tomei banho e tal. Não dormi de novo, porque eu tinha entrado no aeroporto cedo. E aí eu fui pro lado oposto, não fui pro lado da estação. E aí eu falei, vou tentar pegar algum ônibus, ou for o caso, vou tentar já pegar um Uber. Na verdade, nesse dia que veio o Bolt. E aí eu fiz sinal, na verdade passou o Bolt pra um lado. Eu não sei se o carro fez a volta e voltou, ou se foi outro, acho que foi outro. E aí ele quando voltou, eu assim de longe no ponto, falei com o rapaz. E aí eu falei que ele ia pro aeroporto e tal. Aí eu perguntei quanto ele me cobrava. Ele falou... na verdade, esse me falou que cobrava 80 euros. O dia seguinte ele me falou o valor mais ou menos, mas na hora deu 95 eu acho. Acho que ele me falou 90 e depois deu 95, por causa do taxímetro. E aí fui perguntar o valor pro rapaz, ele me falou 60 euros, alguma coisa assim. E aí ele falou, aí ele perguntou qual aeroporto, o CDG. Ele, não, o CDG, vou botar aqui no... Aí ele me falou lá, eu não deu pra entender muito bem, mas ele botou no mapa, tava dando 60 minutos, 1 hora. E aí ele, por esse valor não dá pra fazer, vou fazer por 80. Aí eu, beleza. E aí eu falei do cartão e tal. Só que assim, todo mundo, todos os taxistas gostam de receber dinheiro. Esse... até parou pra eu tirar dinheiro, só que eu não sei a senha do cartão. O de mais cedo também, do dia anterior também, queria que eu tirasse dinheiro e tal. Aí eu tentando falar inglês. Don't have money, não. Eu tentei falar que pelo horário o meu cartão não ia liberar dinheiro na máquina. Mentira, eu não sabia a senha também. Então assim, realmente, eu fui usar a máquina depois no aeroporto. No aeroporto. E eu não soube usar. Vou ver se no navio depois eu acesso pelo navio, na máquina do navio. Ou não, vou acessar no aeroporto no dia que eu for viajar. Em breve. E aí, cheguei no aeroporto e tal, fui pra Veneza, me perdi horrores ali dentro de Veneza. Não me perdi. Mas assim, Veneza é muito beco, viela, e todos esses lugares eu consegui mapa, então eu pegava mapa, conseguia me virar. Aí fiz amizade também com brasileiros, ucranianos, conheci um guia de Brasília, então foi bem legal o passeio, comi pizza, então foi bem legal pra fechar com chave de ouro. Comprei um monte de bugiganga, um monte de imã e decoração de mesa. E mais o que? E aí, fui embora, cheguei no aeroporto 11 e pouca da noite, 11h40, 11h30, por aí. Não tinha como ir embora de novo, cogitei dormir no aeroporto. Esse dia eu até cogitei mesmo, esse dia eu andei lá no aeroporto, porque eu tive... Sempre de noite você tem que sair de um terminal pro outro. E aí, um dia primeiro dia eu peguei o ônibus do G, do F pro G, depois peguei o trem do G pro terminal... Tava no terminal 3, fui pro terminal 1, e nesse dia eu saí do terminal F, fui pro terminal H, alguma coisa assim. E aí eu fui, peguei o táxi, aí o táxi nesse dia, o rapaz, muito gente boa, trocou uma ideia, não tava engarrafado, e paguei mais caro que o dia anterior. O dia anterior eu paguei 90, 95, não lembro agora. Eu sei que no dia... Não, dia anterior eu paguei 85, então o rapaz me cobrou 80, eu paguei 85. Nesse dia o rapaz... falou que dava 80, 85 mais ou menos dava esse mesmo valor.
Só que deu 93,40 euros. Deu 107,90 dólares. Em real, eu não quero nem ver quanto se dá. E aí, cheguei em casa e tal, tomei banho. Minha mala todo dia, eu botava roupa pra secar à noite. Dia seguinte eu guardava. Então já tava tudo meio que pronto. Deixei tudo pronto pra ir embora. Dia seguinte eu fui embora de trem mesmo. Tava formando bolha no meu pé, que eu tava já 2 semanas andando de tênis. E tênis novo. E aí eu fui embora de chinelo, bermuda, regata. Foi a roupa que eu cheguei aqui no Brasil até. Um voo de 11 horas e 15 sem telefone. Eu assisti uns 4 filmes, 5. E surtei dentro do avião, porque assim, no mapinha lá do avião, eu conseguia ver, no tablet, né? Eu conseguia ver, vinha um jantar, vinha sorvete, vinha um lanche da tarde. Passou já o lanche da tarde, cadê o sorvete? Eu virei pro menino do meu lado, cadê o sorvete? Aí ele, sorvete? Aí eu, não, porque depois do almoço tinha sorvete. Aí ele, tinha sorvete? Eu falei, tem sorvete. Eu olhei aqui na programação. Porque assim, eu já tinha futucado o tablet inteiro. Eu tô aqui na ida, eu consegui acessar o Wi-Fi do tablet. Não foi nem o Wi-Fi do avião, foi claro, o Wi-Fi do avião, mas o Wi-Fi do tablet. Então assim, e aí... depois vieram servir o sorvete, depois vieram servir o lanche da tarde. Antes disso já tinha servido água, café. E aí veio um perrengue quando eu chegar no Brasil. Eu viajei pra Europa. O meu cartão do Brasil, físico, eu já não andava com ele. Eu tô até andando com ele agora. Ele ficava com a minha mãe, porque eu tenho ele no telefone. O meu eu tenho no telefone, eu ando com ele. Só que eu não levei pra Europa. Nem o cartão de crédito, nem o Jaé. Não tinha como eu pedir Uber porque eu quebrei o telefone. Não tinha como ir embora de BRT porque eu não tinha o Jaé, nem o físico, nem o digital. Não tinha como pagar nada porque eu não tinha o cartão físico. E eu nem passar o cartão no telefone. Nem sei se a aproximação tá funcionando. Devia estar funcionando. Mas ia primeiro passar o internacional, porque... eu tinha habilitado para passar o internacional primeiro. Se eu fosse pagar alguma coisa na rua, lá na Europa, eu pagava no digital. Pagava no internacional. E aí eu falei, como que eu vou embora do aeroporto? O aeroporto aqui do lado. 20 minutos eu tô em casa. Como eu vou embora do aeroporto? A sorte que eu já tinha falado com minha mãe, com minha família, meus amigos, que eu queria que me buscasse no aeroporto com cartaz e etc e tal. E minha mãe sabia que eu não tinha como ir embora, porque minha mãe sabia disso tudo. E outro detalhe, eu não levei chave de casa. Então, assim, nem a chave pra entrar no meu prédio eu tinha. E eu falei, vou pedir um táxi. Porque o táxi eu pago quando chegar em casa. Vou pagar caro. Eu tinha entrado de férias, então não tinha dinheiro na minha conta do Brasil, tinha dinheiro na minha conta internacional. Tinha dinheiro na minha conta internacional, não. Vou te contar esse perrengue ainda. Falei... eu peguei um táxi, eu consigo chegar, eu berro qualquer pessoa, eu berro no prédio, qualquer vizinho abre pra mim, eu consigo acessar meu apartamento, pego meu cartão de crédito e pago o táxi. Show de bola. Era isso que eu ia fazer. Os funcionários da Gol que eu conheço, eu tava viajando de Air France, mas os funcionários da Gol que eu conheço trabalham de manhã, porque eu ia muito pro aeroporto de manhã, toda semana a trabalho. Então, o pessoal que eu conheço é de manhã. No aeroporto, na França ainda, despachei 2 malas, tava brasileiro, pessoal de casaco, calça, pessoal de capuz. E eu de bermuda, chinelo, regata. Com cordão aqui, lindo, maravilhoso, com as bandeirinhas. E aí, despachei minhas 2 malas, voltei só com a mochila. E a mochila eu voltei com menos coisa possíveis. Tudo que dava pra botar na mala, eu botei na mala. Só vi na mochila mesmo coxa, coisa que quebrava, comida, biscoito, essas coisas assim. Mesmo assim, nem tinha, porque eu já tinha despachado tudo na mala também. E... falei, vou comprar um refrigerante. Eu tinha comprado um croissant na padaria. Falei, vou comer esse croissant. Acho que eu comi croissant no trem, ou comi croissant no aeroporto, não lembro agora. Eu tomei café em casa, comprei o croissant pra levar. Falei, vou comprar um refrigerante pra comer com croissant. Eu acho que eu tinha guardado o croissant. Não lembro agora exatamente. Realmente, acho que eu comi o croissant no trem. Eu não aguentei chegar no aeroporto. Eu falei, vou comprar um refrigerante no aeroporto porque eu tô com sede. Eu despachei mala, fiquei andando com mala. E assim, não tava afim de beber água.
E aí entrei na lojinha e falei, vou comprar um refrigerante 600, que aí eu tentar pegar a figurinha da Copa. E vou comprar alguma coisa do PSG pra Júlia. Júlia me tinha pedido uma camisa. Eu fui até perto do estádio do PSG, mas eu não entrei. E eu não ia comprar uma camisa, né? Eu não tinha dinheiro pra isso. E aí tinha algumas coisas do PSG no aeroporto. Falei, vou comprar uma caneta. Aí eu falei, vou comprar uma pro Miguel também. Tinha um kit com 2. Fui pagar. A menina pegou meu bilhete, passou meu bilhete. Não sei porquê, mas tem que passar o bilhete. Ela tentou, negado. Aí, opa, tá sem limite. E aí eu falei alguma coisa com ela tentou passar de novo, negado. Falei, moça, não sei como, mas falei, só a caneta. Negado. Falei, ferrou-se. Aí eu falei pra ela que não tinha dinheiro e tal, saí. Aí andando pelo aeroporto achei outra loja igualzinha. Eu falei, vou comprar só a caneta. E falei, como eu já tentei passar 2, vou passar o kit que só vende uma. E aí a menina passou uma vez, não foi. Aí eu falei, don't have money. Aí eu falei assim pra menina. A menina foi pra apontou pro caixa. Foi a hora que fui no caixa ATM, que eu não sei mexer. Eu queria ver o saldo, mas eu não conseguia ver o saldo. Não sei, não consegui. E eu falei, vida de segue. A caneta não era importante. O refrigerante que eu ia comprar não era importante. Eu ia almoçar dentro do avião, então eu não ia realmente almoçar no aeroporto. Ainda bem. E até porque eu já tinha despachado minha mala com os biscoitos. Eu acho que eu tinha um biscoito na mala, na mochila. Realmente não lembro. Deu no avião, eu almocei, depois lanchei, comi sorvete e tal. E aí cheguei em casa, tinha pizza. Foi só minha mãe e meu sobrinho me buscar no aeroporto. Acabei até voltando de BRT mesmo, que eu acessei meu já no telefone dela. Na verdade nem acessei, usei o dela mesmo. E aí cheguei em casa. Porque se meu irmão fosse me buscar, ele chegou em casa praticamente o horário que eu cheguei no aeroporto. Então até ele pegar o carro e tal, chegar no aeroporto, falei, o tempo que a gente pega o BRT, chega aí. E aí cheguei em casa, tinha pizza e tal. E aí consegui falar com todos meus amigos, minha família, agradecer a todo mundo, porque tinha muitas mensagens. Só esse grupo dos meus amigos tinha 998 mensagens. Meu Instagram tinha 147 mensagens. Não, 147 conversas. Meu Instagram não, meu WhatsApp. Meu Instagram tinha bastante mensagem. E aí, como eu não levei esse telefone antigo aqui, eu até mudei a capa dele, a capa agora é nova. Eu consegui responder o pessoal no Instagram pelo telefone, consegui resolver muita coisa pelo telefone. Aí, todos o restante da viagem eu fiz foto e vídeo pela GoPro. E eu consegui descarregar depois, consegui postar. E vou te falar, iria de novo. A viagem foi surreal, foi maravilhosa. E já posso dizer pra vocês que vai ter outra. Se tudo der certo, vai ser mais louca ainda. Porque pra essa onde eu tô indo, o idioma que eu não falo. Eu não sei, não conheço. E o máximo que eu fiz foi aprender, às vezes, número. Então, assim... E não é um idioma só. Pra onde eu vou são 3 idiomas agora. São 3 lugares diferentes na mesma viagem. Talvez 4. Se for a verdade, se for mesmo, talvez 5 lugares, 5 países diferentes. Então são 5 culturas diferentes. São 5 idiomas diferentes. São 5 línguas diferentes. Então, galera, muito obrigado. Tentei resumir o máximo, mas assim, 1 minuto e 10 quase. Tentei pegar tudo pra mostrar pra vocês o máximo que dava. O chip, ainda bem que eu só comprei o de 30. Tinha de 30, 60, 90. Ainda bem que eu comprei esse mais basiquinho. E aqui nesse kit vem com a Torre Eiffel para abrir o telefone. Vem com aquele mapa que eu mostrei pra vocês. E vem com adesivo. Inclusive tá aqui dentro, adesivo. Vem com informações também. E vem com mapa. Então assim, foi muito bom. Meu cartão da Nomad, eu acessei tudo que eu precisava com o cartão. Nada foi barrado. Claro, foi barrado no momento que eu não tinha dinheiro, então não conta. Mas tudo que eu precisei usar foi com o cartão da Nomad. E já tô ansioso pela próxima viagem.